Olá a todos, meu nome é André Malina e eu vou falar sobre a concepção de corpo e fazer uma exposição ilustrada sobre a concepção de corpo e de beleza através dos tempos. Bem, para falar sobre isso, a gente precisa, para estabelecer um início de conversa, precisamos falar do tempo de hoje. Como é que hoje se concebe o corpo, como é que as pessoas entendem o que é corpo. Para começar, então, cada um de nós tem um corpo. E cada um de vocês que estão me ouvindo também tem um corpo. Esse corpo, ele se expressa, ele pega e toma para si uma forma de dizer algo. E essa forma de dizer algo é a relação com outro corpo. Vamos pegar, por exemplo, um esporte. Num esporte, você faz certos movimentos e esses movimentos chamam a atenção de outras pessoas que estão assistindo aquele esporte. Então, o esporte, esse esporte que passa na televisão, né, o chamado esporte de alto nível, esse esporte leva as pessoas se, a se verem naquele movimento. E as pessoas sabem a dificuldade que é fazer um movimento daquele tipo. Aquele movimento ele é feito com o corpo de cada um de nós. Agora, este mesmo corpo que faz um movimento muito difícil, ele é capaz, por exemplo, de se expressar normalmente no dia a dia. Andar, correr, saltar, subir em árvores, fazer qualquer coisa. O que ocorre é que o corpo ele é olhado pelas outras pessoas de uma determinada forma. E essa forma que ele é olhado a gente chama de um corpo que é construído socialmente. E o que é construído socialmente? É um corpo que nasce, vai se desenvolvendo com os tempos e depois, quando você se torna um pouco mais velho, você começa a lidar com outras pessoas fora do seu ambiente familiar que têm também corpos. Essa relação entre corpos, essas relações que se dão, elas começam a ter uma espécie de classificação. Você, quando olha para o seu colega, você diz assim: ah, este corpo é bonito, este corpo é feio, este corpo é malhado, este corpo não é malhado. Então você classifica esse corpo. Então, olhem para o lado, quem estiver com outras pessoas, e veja se você não classifica essas pessoas também. Esse jeito de classificar as pessoas é uma construção social. Então, o corpo ele é construído socialmente exatamente pela classificação que você dá aos outros indivíduos. Mas não é só isso. Vamos imaginar o seguinte: voltando ao esporte, vamos pegar um grande jogador de futebol, que vocês queiram, escolham um grande jogador de futebol, e vocês imaginem que esse grande jogador de futebol está fazendo uma jogada. Você torce muito para que essa jogada chegue num gol ou torce muito para que ele erre um gol. Então, este mesmo corpo, ele faz com que você se mexa torcendo contra ou torcendo a favor daquela pessoa. Agora, este corpo que a gente tem também muitas vezes sofre. E ele sofre com o quê? Sofre às vezes, por exemplo, vocês devem conhecer alguma pessoa que por uma determinada característica do corpo, ela sofre preconceito, o que se chama normalmente, usualmente hoje em dia, de bullying genérico, de forma geral, chamam de bullying. Então, este corpo pode sofrer preconceito por não ser adequado ou adaptado a uma forma perfeita que as pessoas gostariam que esse corpo tivesse. Isso a gente entende que não é bom, não é positivo, não é legal. Não é bom você ser classificado como um corpo
que é inadequado ou inadaptado a uma determinada forma de ser. Não é legal sofrer preconceito dos colegas, dos amigos, sobre porque você tem um corpo de um determinado jeito. Seja um corpo que esteja fora de um padrão de beleza, ou seja um corpo que tem alguma diferença em relação aos outros corpos. Então, isso não é bom. E a gente precisa olhar como é que isso veio se formando através dos tempos. Bem, vamos imaginar o seguinte: quando você volta no tempo, você volta lá para trás, né, para quando a gente tinha uma outra sociedade, né, a gente vê que o corpo não era feito ou concebido da mesma forma. Então veja, o corpo lá atrás na Grécia Antiga, ele era feito para algumas pessoas guerrearem. Então, em algumas cidades-estado, que era a forma pela qual se chamavam alguns locais onde vivia o povo grego, cidades-estado, eles tinham um corpo voltado para a guerra, mas não todas as pessoas. Algumas pessoas que iam guerrear, elas precisavam fazer um exercício, malhar, para ficar adequado, tá, àquela atividade que eles iam exercer. Que atividade que eles iam fazer? Eles iam guerrear. E a gente hoje entende, né, que não é uma coisa tão legal, né, não é uma coisa bacana você usar o corpo para guerra. Nós não queremos que haja guerra, então não é uma coisa legal você pegar e fazer, malhar para você fazer uma guerra. Tá? Então os gregos, alguns, né, faziam o exercício físico para guerra. Outros não, outros faziam para tentar ficar com o corpo belo. O que é um corpo belo? É um corpo bonito. Agora, o que é bonito hoje não é necessariamente a mesma coisa do que era bonito há muito tempo. Então, na Grécia se fazia isso, mas em outros tempos o corpo bonito ficou um pouco diferente. Vamos andar um pouquinho na história e vamos ver que no que se chama há muito tempo atrás, mas depois da Grécia, de Roma antiga, aquele corpo que ia para a guerra, que eu chamei a atenção, que eu falei com vocês, ele passou a ser mais ainda importante, porque muitas atividades elas eram para o corpo voltado para a guerra. E veja, a sociedade tinha, aquela sociedade, a sociedade romana, tinha também muitos problemas, como a gente tem hoje, mas eram outros problemas. Então imagina o seguinte, que chegou no momento em que o que se chamou de Império Romano, o que era o Império? Era uma imensa extensão de terras, muito grande, uma forma muito grande de entender aquilo que se chama terra, né? Então nós tínhamos muitos quilômetros, quilômetros e quilômetros de terra para as pessoas, só que elas eram pertencentes a um determinado, que hoje seria um país, e na época era um império. Esse império, então, tinha uma grande extensão de terras. E essa grande extensão de terras que formava o império, depois ela foi ficando o que se chama de decadente, foi decaindo, decaindo até acabar. Depois disso, ao longo desse tempo que a gente chama de Idade Média, que é muito longo, que durou até o que se fala, né, no século XIV, o final do século XIV, que são os anos de 1300 da nossa era, 1300. E no século XV, que são os anos 1400, né,
esse período chamado Idade Média ele foi decaindo até acabar. Daí entrou um outro período chamado Renascimento. Esse período chamado Renascimento mudou o jeito com que existia o corpo. Por quê? Porque nessa Idade Média, né, que foi após o período romano, a Idade Média ela detinha o corpo, né, ela tinha um perfil de corpo muito voltado para tampar esse corpo de uma forma que você não pudesse mostrar ele, principalmente as mulheres. As mulheres antigamente, nesta época, elas não podiam mostrar o corpo, como hoje elas mostram. A pessoa, vocês aí que têm meninas e meninos, vocês veem que as pessoas mostram o corpo. Elas mostram, elas andam com um short, com uma blusa. Nem sempre foi assim. Na Idade Média, não se usava short ou blusa. As pessoas andavam muito mais cheias de roupa. Então a beleza do corpo ela não era mostrada. Você não tinha esse corpo belo, esse corpo bonito que a gente vê nas pessoas. Você não podia ver porque o corpo estava tampado, né? Então as pessoas elas buscavam se tampar, em especial as mulheres. Então foi um período que se chamou de um período das trevas, né? O que não é lá tão verdade assim, mas foi um período chamado de período das trevas por causa disso, porque as pessoas tinham muito receio de se mostrar. E foi um período onde as pessoas se tornaram bastante religiosas. Esse período passou, como eu falei, ele passou por volta do século XV, final dos anos 1400, e entrou um outro período chamado Renascimento. Esse período chamado Renascimento já trouxe uma outra forma de ver o corpo. Esse corpo passou a poder ser visto, passou-se a ver a beleza que tem o corpo. E aí a gente tem muitas imagens que a gente pode ver de como é que se tinha uma forma de ver o corpo, que a gente chama de culto. Culto ao corpo, culto à beleza, era feito de uma determinada forma, né? E principalmente o olhar que se tinha ao corpo feminino, ao corpo da mulher, passou a ser diferente também. As mulheres já podiam se mostrar mais. Era uma coisa interessante naquela época a gente pegar e ver o corpo e a beleza da mulher, tá? Não só mais do homem, e sim do homem e da mulher. Veja, com o tempo, né, foi se vendo naquele renascimento, né, essas formas belas, e elas foram se transformando em retratos, em pinturas, que até hoje a gente admira, né? Então, ao longo do Renascimento e com a continuidade do Renascimento, você vai ver essas formas belas das mulheres, tá? Então, por exemplo, você vai poder ver o ideal de beleza daquela época. O que era o ideal de beleza daquela época? A gente pode ver materializado, né? A gente pode ver uma forma material, né, de ver esse corpo belo com a Mona Lisa. A Mona Lisa, que está no museu lá na França, é um quadro que foi feito por um pintor e retratista e inventor de muitas coisas, chamado Leonardo da Vinci, que era um intelectual da época, e ele conseguiu fazer esse quadro, a Mona Lisa, e esse quadro ficou eternizado, ele existe até hoje e está no Museu da França, chamado Museu do Louvre. Tá? E é realmente uma pintura belíssima, apesar de não ser tão grande como outras pinturas, né? Ele está num quadro aparentemente normal, né? Não é muito grande, mas é muito bonito.
Então, aquele era um exemplo do ideal de beleza daquela época. Para hoje em dia, para a nossa época, né, talvez você não achasse que aquele retrato seria de uma pessoa tão bela como se achava naquela época. Mas notem bem que o tempo vai mudando o jeito que as pessoas veem a beleza. Então, o Renascimento ele marcou essa mudança. E depois, né, conforme o tempo foi passando, na Idade Moderna, que é esse período que compõe o Renascimento e mais essa Idade Moderna, né, esse culto à beleza ele continuou a ser valorizado, né? Até que a gente chega no século passado, que é o século XX, né? E a gente entra numa outra fase chamada Idade Contemporânea, onde esse culto à beleza ele continuou existindo e o culto ao corpo também continuou existindo. Só que ele foi se tornando um conceito, um culto ao corpo de uma beleza diferente. Então, se você pegar o final do século XX, você já tem um ideal de beleza um pouco diferente. Então, principalmente quando você vê as mulheres, mas também os homens, o corpo passou a ser mais magro, né? Esse ideal de beleza, as chamadas modelos, né? Ficaram mais magras, os homens ficaram mais magros também, e isso vem até o século XXI, né? Agora mesmo, né? O ideal de beleza ele é um corpo mais magro, como vocês podem falar, um corpo muito definido, o abdômen de tanquinho, etc. É uma forma de ver o corpo, o que se chama de um corpo bonito, né? Mas a gente vê que esse corpo bonito, ele, como eu falei no início, ele é um corpo que foi construído por uma determinada sociedade, pela sociedade. A sociedade diz para a gente, muitas vezes, desde que a gente é pequenininho, o que é um corpo bonito e o que é o corpo feio. Imaginem vocês, quando vocês eram pequenininhos, muito nenéns, vocês, né, nem eu, imaginávamos o que é um corpo bonito. Nós conhecíamos a nossa mãe, que a gente nem reconhecia como mãe, porque a gente não sabia nem falar, né? Mas a gente achava, tinha proximidade com a mãe, com o pai, e você só vai entender o que é um corpo e dizer se o corpo é bonito ou se o corpo é feio, na medida que você vai ficando mais velho e vai entendendo e interagindo com pessoas, vai entendendo como as coisas socialmente funcionam. E aí esse funcionamento da sociedade, muitas vezes, te diz como é um corpo, mas faz com que você ache um determinado corpo bacana, bonito. Então é o corpo de um grande jogador, de um grande atleta, é o corpo de uma grande modelo, é o corpo de uma grande atriz, né? É o corpo de uma pessoa que você vê no seu bairro, nos vizinhos, que você vê e você acha que aquele é um corpo bonito. Mas esse modelo de corpo, tá? Ele não era tão bonito na história e também você acha ele muito bonito hoje porque todo mundo diz que ele é muito bonito por causa de determinadas razões, né? Então essa forma de você admirar a beleza é uma forma que muitas vezes a sociedade faz com que você ache bonito, né? Então se a gente pegar por exemplo, pegar o que é o oposto ao bonito, o feio, né? Então, o que é o feio? Então, são coisas que a gente chama de subjetivas. São coisas que a gente nem sempre acha isso, né, só pela gente. Elas são subjetivas, a gente tem uma opinião, mas elas não são só da gente, são também sociais.
Então nós temos uma opinião, mas ela é muito influenciada pela sociedade. Imaginem vocês que o que é feio também é muito influenciado pela sociedade. Em certos filmes, por exemplo, uma pessoa está maquiada e você acha que ela é feia. Mas quando ela tira a maquiagem, ela não é feia. Ela era uma atriz que pegou e colocou aquela maquiagem e ficou aparentemente, para a gente, feia. E nós tendemos a pegar e a dizer para as pessoas que elas são bonitas ou feias por causa do corpo que elas têm. E vejam vocês que o corpo, ele também dá o que chamam de identidade, né? O corpo é você. Cada um de vocês que tem um corpo é você mesmo. Então esse corpo que ele fala com as outras pessoas é o corpo que é seu. Então, o seu corpo, ele não se separa do restante de você, ou seja, da sua cabeça, do seu pensamento, ele não se separa de você. Cada um de vocês que tem um corpo, olha para o colega e fala com o colega, fala com a boca, com o movimento da boca, mas fala com o corpo também. E mais ainda, você pensa no que você vai falar com o cérebro, que não está assim à vista de todo mundo, mas ele está dentro de você, ou seja, ele também está no seu corpo. Então o seu corpo é você, é o que a gente chama de identidade, que é o seu corpo. Ou seja, o corpo que é seu, ele diz o que você é. Só que as pessoas, né, elas muitas vezes julgam você por uma aparência, que é essa aparência corporal que diz se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Então, o corpo, ele é muito importante para a gente. A gente precisa pensar nesse corpo de forma a entender como, há muito tempo, que se pensa num tipo de corpo. E é um tipo de corpo ideal, né, bonito, que não corresponde ao que é bonito hoje, mas também é um corpo que hoje a gente consegue entender, né, e quer passar para vocês, que não precisa ser valorizado porque é bonito, nem desvalorizado porque é feio. As pessoas têm o direito de se expressar com o seu corpo da maneira como elas quiserem ou da maneira como elas puderem. Porque também eu não posso carregar uma culpa por causa de uma forma corporal que eu nasci. Eu sei que às vezes é complicado a gente pegar e olhar para o colega e ver o colega assim, mas é uma pessoa que você está falando. E a gente tende a dizer: ah, esse colega tem uma sobrancelha assim. Ah, esse colega nosso, ele é alto demais. Ah, esse colega nosso, ele é baixo demais. Ah, esse colega nosso, ele é muito magro. Ah, o outro, ele é muito, a gente chama de gordo, né? E isso não é bom que a gente fique classificando todo mundo, né? Segundo esse critério. Critério de quê? De gordo, magro, alto, baixo, né? Não é legal. Então a gente pode pegar e viver com o nosso corpo e a nossa mente juntos, aquilo que faz da gente o que a gente é, a gente pode viver em uma certa harmonia com as pessoas, vendo as outras pessoas sem ficar classificando essas pessoas segundo esses critérios de alto, baixo, gordo, magro. E ainda, eu pegando e lembrando sobre o que eu falei, né, além de eu falar dessa história, desse tempo histórico, né, desses critérios de beleza que vão mudando, e também falando do tempo atual que a gente tem
essa forma de pegar e poder se expressar com o corpo de uma maneira mais livre, mas a gente notou também que, como o corpo ele é socialmente construído, as pessoas tendem a afirmar que tal corpo é adequado ou não é adequado a essa sociedade. E isso também não é uma coisa boa. Ou seja, a sociedade, muitas vezes, a gente chama de impor. Ela impõe a gente uma determinada forma de ser, um comportamento e também a um corpo que a gente deve ter para ficar agradável para essa sociedade. E muitas vezes o que chama de mídia, TV, rádio, internet, ou muitas vezes o que se chama de na escola, os colegas, né, nas academias de ginástica, nos clubes, nas relações com as outras pessoas, eles querem que você tenha um determinado corpo para ser adequado à sociedade. Isso não é uma coisa interessante. O que é legal é que você esteja bem com o corpo que você tem e que você não fique olhando para um colega para classificar esse colega como um corpo que seja bom ou ruim segundo o que você acha, o seu julgamento. Então, isso é o que eu queria falar com vocês, para deixar vocês pensando, refletindo sobre essa questão. Mais ainda, se vocês puderem, eu queria que vocês depois, além de pensar sobre isso, vocês efetivamente pudessem falar, comentar sobre as coisas que eu falei. Tá? Vai ser muito agradável para mim e eu vou tentar responder a quem quiser comentar alguma coisa. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado.